Agora, 6h12, hoje vamos falar sobre duas peças que têm em comum protagonistas femininas e a luta por igualdade de direitos. Uma delas é do sexo da mulher como campo de batalha na Guerra da Bósnia, dirigida por Márcio Meireles, que está em cartaz no Teatro Vila Velha. A peça traz duas mulheres marcadas pelo conflito. Olá, Márcio, seja bem-vindo. Olá, bem, ao Frequência obrigado. Baiana. Boa noite. Estamos também com o espetáculo A Bunda de Simone. O título curioso tem motivo. Discute a autonomia da mulher sobre o... Calil gostou do nome da peça, mas vamos ter que explicar para ele que não é exatamente o que ele está pensando. Essa peça discute a autonomia da mulher sobre o próprio corpo. Tem no elenco a atriz Laís Machado. Tudo bem, Laís? Tudo bem, boa noite. Bom, estamos aqui com os nossos entrevistados de hoje, que por um acaso estão trazendo peças que têm um pouco a ver. A peça dirigida pelo Márcio traz o conflito étnico, inclusive na Europa, como pano de fundo para tratar de assuntos que também dizem respeito aos brasileiros. E A Bunda de Simone aponta essa situação vivenciada pelas mulheres como algo também, digamos, em escala global. O que esses espetáculos têm a dizer para as mulheres dentro e fora do Brasil, pessoal? Olha, o sexo da mulher, como campo de batalha, tem como pano de fundo a Guerra da Bósnia, mas ele fala da guerra cotidiana que a gente vive, né? Fala dessa falta de amor, fala da violência o tempo inteiro. Então, o que acontecia na Bósnia era, nessas guerras étnicas, não só na Bósnia, existem muitos estupros, muitas mulheres são violentadas como uma estratégia de guerra, de desmoralizar o outro, né, o inimigo. E isso não é só lá, quer dizer, todas as guerras étnicas, e a gente vive uma guerra étnica também no Brasil, cotidianamente, levando o nosso cotidiano a um sentido trágico, mas a gente vive isso. E muitas mulheres são violentadas muito nesse sentido também. Tem um discurso da personagem, são duas mulheres, uma americana que vai numa missão de paz, humanística, etc. e tal, como ela é psicóloga, ela vai dar suporte psicológico, emocional aos caras que escavam valas comuns para descobrir cadáveres, para descobrir naqueles cadáveres quem é quem, de que lado etc. e tal. E as pessoas piram com isso, né? Surtam, né? Nesse trabalho, e ela vai para dar suporte a essa gente, mas ela própria não aguenta, e ela própria entra numa de que precisa descobrir alguém vivo naquelas valas comuns. Então ela pede para ser transferida, vai para um hospital e tem contato com essa mulher bosníaca que foi violentada. Na verdade, elas eram violentadas pelos vizinhos, pelas pessoas que elas conheciam de toda a vida. A gente pega relatos assim na Índia, na África. Pois é. Né? E aí começa uma outra coisa, começa a haver também uma violência sutil que existe contra a mulher nesse mundo que a gente vive. E também uma violência imperialista dessa americana sobre ela, quer dizer, são vítimas que vitimizam também umas às outras. Então é um discurso muito, muito sutil e muito poético sobre a violência, mas também sobre o capitalismo, sobre o imperialismo americano, sobre como isso interfere na vida de outros povos e não ajuda em nada, na verdade não colaboram para que acabe com isso, mas isso é perpetuado, né, por várias ações. Laís. Então é isso, é uma peça complexa, é uma peça bonita e que foi escrita durante a Guerra da Bósnia, porque Matei é jornalista e ele fala no texto que ele escreveu para o nosso programa que ele, durante esse período, ele ficava muito chocado. E ele sabia que, como jornalista, ele não podia emocionar as pessoas somente com matérias jornalísticas. Então, que ele escreveu essa peça muito nesse sentido, para tocar mais fundo na consciência das pessoas. E por acaso, a mulher dele estava grávida nesse período que ele escreveu essa peça. Que barra pesada. Laís, o que essa peça tem a dizer para as mulheres brasileiras ou eventualmente fora daqui? Bom, primeiro explicando o título polêmico, A Bunda de Simone. É uma citação a uma foto que vazou no centenário de Simone de Beauvoir. Uma foto da própria Simone nua no banheiro, tirada pelo fotógrafo Art Shea, eu acho que é assim que se pronuncia. E
essa foto vazou no centenário com a manchete escandalosa. Então, enquanto as pessoas ficaram muito divididas, umas muito contentes de colocá-la mais uma vez como libertária, libertadora, e outros tentando descaracterizar, desqualificar o trabalho dela, porque ela tinha se deixado fotografar nua. E a Bunda de Simone discute exatamente o domínio sobre o corpo da mulher, a alienação do desejo da mulher através do controle dos corpos, seja disfarçado de valor moral, religioso, sanitário. Quando eu estava lendo sobre a peça, eu vi a foto, né, em questão, e o que me veio à minha mente foram as selfies que algumas mulheres fizeram com seus celulares e que acabaram parando pela internet, e toda a discussão moral em torno disso, né? De que elas estavam erradas porque elas estavam tirando fotos dos próprios corpos e tal. E é exatamente nesse ponto a tentativa de sempre vincular o desejo da mulher a uma outra coisa. Todos os seus posicionamentos. E a gente até começou no processo pensando muito sobre o que chamam de pornô revanche, que é vazar essas fotos, vídeos de mulheres em momentos íntimos, e como mesmo tendo um homem ali no vídeo, o peso nunca recai sobre ele, sempre recai sobre a mulher. São não elas que se suicidam. A culpa de quem postou, discute que a mulher é culpada por ter sido filmada, por ter se deixado filmar, né? Por que ela não poderia querer? Por que isso não a poderia citar também? É sempre... Tanto que todo mundo. E é absurdo, porque existe um controle, acho que um dos maiores controles mais eficazes é o controle do desejo. Isso não só falando da mulher, mas o controle da libido. E tem até estudiosos que falam que existem 3 atenuantes, que casamento, reprodução ou amor. E se a gente parar para pensar, essas 3 atenuantes são intimamente ligadas à mulher. Só que aí também durante o processo, pensando nessa coisa, a gente acabou até transcendendo, digamos assim, por falta de uma palavra melhor, a questão do corpo da mulher. E a gente focou no corpo. Tanto sobre a influência que tem no corpo da mulher, do sistema patriarcal, no qual a gente se organiza, como também nos corpos dos homens. Até porque tem um homem no elenco. E que no começo foi bastante difícil descobrir como colocar ele como se colocar. Porque os textos foram construídos de forma colaborativa, em processo. Quantas pessoas no elenco? Somos 4. E no campo de batalha? São 2. São duas. Dorra? 2 mulheres. Dorra, que é a bosníaca, e Kate, que é americana. A gente continua conversando um pouco sobre esses 2 espetáculos que estão em cartaz em Salvador, que você pode conferir. É um texto grande, o título é enorme, né? Parece um tratado, mas também tem a versão para íntimos. Você pode chamar também de A Mulher como Campo de Batalha, né? Porque quem é mais íntimo pode falar assim, né? Se você é formal, você vai falar do sexo da mulher como campo de batalha na Guerra da Bósnia. Mais um exemplo do caso de amor entre Márcio Meirelles e Matei Wisniewski. É a 4ª montagem que você está dirigindo dele, né? 4ª montagem. E assim. ele está vindo. E ele pra tá assistir vindo essa também, nesse mês, né? Não, ele vem para a Flica, né, para a Feira Literária de Cachoeira. A gente vai estar numa mesa lá, mas por acaso o FIAC convidou, porque é Écuba, para se apresentar no FIAC, vai estar exatamente na data que ele vai estar aqui. Aí a gente resolveu mostrar para ele também o sexo da mulher e o último Godot. Dessas coisas que não aconteceriam se vocês tivessem combinado. E a gente está também falando sobre o espetáculo A Bunda de Simone. A atriz Laís Machado está aqui com a gente falando um pouquinho sobre esta peça. São 6h21. Band News FM, Frequência Baiana. 6h25, nosso ouvinte com o final do telefone 9790 comentando aqui, paralela sentido Centro Livre, como vocês dizem, aleluia, Lord Aí, Almighty. tá vendo que tem? Agora diga pra gente em que ponto você tá da paralela, para o ouvinte da Band News FM poder dizer se você é um mentiroso ou se você está realmente passando por um momento de Geralmente graça. engarrafa no sentido aeroporto mesmo, no sentido centro é mais tranquilo. Mais tranquilo agora, né? Você muito bem, Maria Lorena Alves. Paralela eu conheço. Então não é caso de milagre, então é uma questão mais normal, tal, corriqueira. Mas e é tal. bom avisar. Mas parabéns, ouvinte com o final do telefone 9790. Continue assim, trafegando livre enquanto puder. Outro ouvinte com o final de telefone, não tem final de telefone, é o José mesmo. Via Bahia engarrafada, sentido Salvador, Brasil Gás, o inferno é aqui, diz o nosso ouvinte José. Dramático ouvinte, né? Tá? Pois é. E falando em drama, adoro esses ganchos. Falando em drama, a gente volta a falar um pouco sobre 2 montagens que estão em cartaz hoje, que abordam em alguma medida
os discursos sobre a mulher, a luta para a igualdade de direitos. No nosso estúdio nós estamos recebendo o Márcio Meirelles, ele que é diretor da peça Do Sexo da Mulher como Campo de Batalha na Guerra da Bósnia, ou, se você preferir, A Mulher como Campo de Batalha. Um título muito sugestivo que dá nome à peça, que é a quarta montagem que ele dirige com texto de Matei Wisniewski. E também estamos aqui com Laís Machado, ela que é atriz do espetáculo A Bunda de Simone, que está em cartaz aonde? No Espaço Cultural Barroquinha. Espaço Cultural Barroquinha, A Bunda de Simone. Laís está aqui também com a gente conversando. Estamos falando sobre essas peças e uma coisa que me veio à mente no bloco anterior, quando a gente estava discutindo algumas questões ligadas ao patriarcado e o peso que o patriarcado tem, que vocês dois estavam expondo anteriormente. Eu estava me lembrando de algumas coisas de linguagem, né? Da maneira como a gente se refere, inclusive, a determinadas pessoas com xingamentos, tipo, você é filho da P e é uma mulher. Você ou coisas assim, né? A gente tá, ou é corno, a mulher sempre sofre mais. Ou filho da mãe, ou você Qual é o corno. problema de ser? Ou você não é corno. Pode não ser filho da mãe. Pois é. Ou então você é corno. A gente nunca está batendo no... Acho que vários textos falam sobre isso, né? Que a gente nunca está batendo nos homens em si. A gente bate nos homens pelas relações. E isso me fez pensar um pouco, tanto nas questões que a Bunda de Simone está trazendo, né? Do ponto de vista desses discursos que se faz sobre a mulher, como do ponto de vista até dos estupros coletivos que estão no histórico de uma das personagens da mulher como campo de batalha. Como é que vocês veem essas... como é que o patriarcado se aparece dentro da peça em que vocês estão trazendo? Vai lá. Porque no caso, por exemplo, no caso, por exemplo, da mulher como campo de batalha, não tem o personagem masculino, né? Não tem o arquétipo. Ele está lá, presente. É sugestivo. É que nem o Drácula. Onipresente, é como o Drácula. Digamos que na bunda também não tem... Explica, na Bunda de Simone. Desculpa, que é a peça, gente. a peça, da calma, é a peça. Quem ligou agora o rádio se assustou. Exato. O que fica passeando por toda a peça é o sistema patriarcal de controle dos corpos. E é engraçado você falar sobre... A gente está sempre realmente batendo nas mulheres. E uma coisa que a gente sempre discute é que o sistema patriarcal, ele exerce uma opressão tanto sobre os corpos das mulheres, quanto os corpos dos homens, quanto das trans e por aí vai. Se a gente for entrar nessa discussão, a gente vai ficar aqui a noite toda. Mas falando dessa relação binária que a gente está acostumada, homem e mulher, é engraçado como a opressão sobre a mulher é de posse, é de alienação. Você usurpa as coisas, você tira as coisas e você transforma em objeto. E em relação ao homem, parece que é uma coisa de espelhamento. O que envergonha um homem de ser homem, não sei se eu vou conseguir me explicar agora, se alguém puder me dar essa... Não é o suficiente. Exatamente, é como se fosse uma espécie de vergonha para a classe, vergonha para os homens. Essa geralmente é quando você ataca os homens. E como é que isso aparece dentro do espetáculo? O tempo inteiro, de diversas formas, em textos, em músicas, em coreografias. Então o único personagem masculino sofre no espetáculo. Que na verdade não são personagens, são arquétipos. Exato. Ele está lá também enquanto corpo, exercendo a sua tentativa, o seu desejo, o seu direito de se libertar, de viver o seu próprio desejo, de desejar. Não como uma figura dentro dessa peça, uma figura que representa a opressão. Isso não. Ele está lá como um outro corpo. Em A Mulher como Campo de Batalha, como é que isso acontece? Essas são duas personagens e você estava comentando que existe entre elas um conflito étnico. Existe espaço dentro disso aí para outros tipos de conflitos? Olha, são muitos conflitos que aparecem, mas eu acho que tudo está baseado nisso que ela falou. Quer dizer, é o sentido da posse, né? E o capitalismo é a louvação da posse, né? É a consagração da posse como meta principal. Você é mais pelo que você tem do que pelo que você é. Então esse princípio é esse princípio avassalador. E isso permeia toda a história lá da mulher como campo de batalha. Essa desmoralização do inimigo a partir da posse da sua mulher, né? E isso que ela falou, e é isso que a gente está falando sobre a ofensa, né? Se ofende a mulher pelo que ela é, se ofende o homossexual pelo que ele é, né? É um xingamento, ser bicha, gay ou as coisas da mulher, né?
E o homem, na verdade, é ofendido pelo que ele não consegue ser, ou seja, corno, porque ele não tem a posse absoluta sobre, né, o domínio absoluto sobre a mulher. Pegador, quando não é. O pegador é um elogio. Não, quando ele não é, aí deixa de ser, né? O brocha, enfim, todas as coisas que ele não tem um completo... O ideário masculino, que é violento, que é conquistador, que é dominador, né? E tem até esse exemplo da polêmica do médico que voltou agora, que foi encontrado, que estuprava as mulheres enquanto elas iam fazer tratamento de fertilidade. Acho que eram 36, das 36, apenas uma continuou casada porque os homens se sentiram lesados demais para continuar no relacionamento. Porque é como se o objeto de posse deles tivesse sido lesados, usurpados nesse aspecto, mas e na situação quem que foi violentada? Márcio, essa é a quarta peça que você dirige do texto do Romeno Matei Wisniewski, né? Ele até já veio aqui, assistiu a peça Espelho para Cegos, não é? Uhum. Como é que começou essa relação de vocês e como é que o que é que ele está achando da montagem que o Teatro Vila Velha está fazendo? Ele dá a gente conversa sempre. Foi assim, uma editora paulista, Realizações, editou 15 livros com 18 peças dele. Eu cheguei numa livraria, vi aqueles livros, os títulos como esse, A Mulher como Campo de Batalha, ou O Teatro Decomposto, ou A Palavra Progresso na Boca da Minha Mãe soava terrivelmente falsa. Enfim, textos com títulos bastante interessantes. Aí eu falei, pô, que é esse cara? Aí Matei Wisniewski, nunca tinha ouvido falar, romeno. Falei, como é que uma editora brasileira lança 15 livros de vez de um romeno que eu tenho, enfim, eu conheço mais ou menos as coisas que estão pelo mundo. E nunca tinha ouvido falar e tal. Aí, suponho que isso deve ser particularmente importante quando você pensa em literatura para teatro, né? E para teatro, né? Textos de teatro, já é raro publicar. De um romeno, 15 de vez. Aí eu comprei 3 e aí li. O primeiro foi o Teatro Decomposto, que tinha... são várias peças, vários monólogos, peças curtas, e tinha o Homem no Círculo, que é uma das peças do Espelho para Cego. Que é um cara que faz um círculo ao redor de si e descobre que ele está protegido dentro desse círculo. E que toda a cidade começa a descobrir isso e todo mundo começa a se fechar em círculos e acabam ficando 30 anos dentro do círculo e não morrem se estão dentro do círculo, mas estão lá prisioneiros dentro do círculo. Eu falei, porra, essa peça tem que montar agora, é o momento certo de montar essa peça. Aí montei. No meio durante a montagem, a gente falou, porra, ele devia vir aqui para ver a peça dele. Aí conseguimos o e-mail dele, entramos em contato. Já tínhamos entrado em contato para os direitos autorais. Aí a gente começou a conversar, e conversa vai, conversa vem. Quando a gente está organizando a vinda dele para cá, ele me manda fotos de uma montagem do Porquê Écuba no Japão, porque foi escrita para um grupo japonês. Aí eu estava montando Tróilos e Créssida, que são os mesmos personagens, o mesmo pano de fundo que é a Guerra de Troia, etc. Eu falei, manda para mim o texto. Eu adorei o texto. Falei, então a gente vai traduzir e fazer uma leitura para você, quando você estiver aqui. Aí ele falou, ótimo, tal. Aí autorizou a tradução, aí quando ele assistiu, ele adorou a montagem, falou, pô, já está pronto, monta isso, eu dou os direitos para vocês. E aí começamos a continuar a conversar e eu li os textos dele. Tenho vários outros que eu vou montar, com certeza. Tem uns que não estão traduzidos, que a gente vai traduzir. Quem que está sendo o tradutor? É você, um jovem, né, que estava lá? Não, quem traduziu o Porquê Écuba foi Vinícius Bustani, que é um ator que fez o último Godot, fez Espelho para Cego também. Depois de tanta tradução, ele já está pronto para ir para a Romênia, passar férias. É traduzido do francês. Ele escreve em francês. Ah, tá, entendi. O Matei, ele escreve em francês e ele traduz para o romeno, porque é desde 80 e poucos que ele mora em Paris. E aí ele resolveu escrever em francês, o que é incrível, porque quando você escreve na sua segunda língua, é o que ele falou também, você trabalha com a escassez, né? Você criar uma imagem é mais difícil do que na sua língua mãe. Então o texto é mais enxuto, é muito forte, porque tem muito menos possibilidades literárias, né? Do que se fosse na língua primeira dele. Laís, no material de divulgação da peça, e você chegou até a comentar um pouco, né? Consta, assim, de atender também homens transexuais, homossexuais, bissexuais, outras sexualidades que também precisam de ferramentas potentes e possíveis contra o padrão patriarcal dominante. Até um ouvinte aqui estava fazendo
uma pequena provocação simpática. O discurso patriarcal de que me vale ser filho da santa, melhor seria ser filho da outra. É o José trazendo uma contribuição aqui na conversa. E isso me lembrou um pouco o viralizado discurso da Emma Watson, acho que é aquela atriz do Harry Potter, que fez aquele discurso na ONU e que ela tentou explicar um pouco, eu acho que isso foi um dos pontos chamativos no discurso dela, qual é o lugar do homem dentro do masculino, melhor dizendo, né? Do masculino dentro dessa busca por igualdade de direitos. O que você gostaria que as pessoas sentissem, homens, inclusive, né? O masculino, vamos dizer assim, depois de ver essa peça? A Bunda de Simone, viu, gente? Para quem está se perguntando agora. Comparando, pegando esse gancho que você deu aí de Emma Watson, do projeto que você acha que se chama He for She. Eu comparo com outro do Living, que é Homens Libertem-se, que eu acho que me contempla mais do que os homens libertando as mulheres. É entendendo que esse sistema já não está mais na mão de alguém. E exerce influência sobre todos. Então, quando você chega e fala homens libertem-se, olhem para vocês, percebam também o quanto isso... Isso é uma prisão. O quanto isso te aprisiona, o quanto isso te castra também, de alguma forma. Por mais que seja mais confortável, isso é uma coisa que não dá para negar, por mais que seja um pouco mais confortável do que para a mulher, ainda assim é uma prisão. Então, libertem-se também. Se cada um começar a se libertar, oh, meu Deus. Agora, 6h37, Márcio, fala aí pra gente, pros ouvintes, sexta? Quais são os dias? Não, terça, quarta e quinta. Então. E só 2 semanas. Essa é a próxima. Na próxima semana vai acontecer uma coisa que é muito legal. Porque uma escola de Santa Inês, que é a 4h30 de viagem daqui, escreveu pra gente querendo trazer os alunos para assistir essa peça e pedindo para fazer de tarde, porque eles não poderiam vir de noite e voltar para Santa Inês. Então a gente, na próxima terça, quarta e quinta, a gente vai fazer sessões às 15 horas para escolas, ou para quem quiser, quem não preferir ir de tarde para o teatro do que de noite, né? Então são só essas 9 apresentações e acabou. Aí vai ter mais uma apresentação lá em novembro, só para Matei, mas enfim, para o público em geral, mas acabou. Tá certo. E vamos pedir também para a Laís comentar um pouquinho, passar o serviço também, né? E tem um workshop, né, Laís? Isso, o workshop vai ser 14, 15, 16, chama Enxágue, onde eu e umas 2 atrizes vamos compartilhar o processo. A peça fica em cartaz até 26 de outubro, sempre sexta, sábados e domingos, sendo sexta e sábado às 20, domingo às 19, e em especial no dia 17 não vai ter sessão e teremos 2 no dia 18. Mas mais informações dá para pegar no nosso blog, teatrobase.blogspot.com. É bom que eu queria falar uma coisa assim, eu queria falar publicamente da minha admiração pelo Teatro Base. Eu acho que é uma renovação no teatro baiano e no teatro brasileiro importantíssima, que as pessoas não devem perder. Eu perdi uma peça deles e me arrependo. Eu assisti só a primeira e vou assistir essa agora. Realmente é um teatro muito instigante, muito novo, e não só como dramaturgia, mas também como processo e como gestão do próprio trabalho, né? Esse coletivo que se reúne, faz essas coisas quase que como uma intervenção urbana, que é uma intervenção também no próprio teatro baiano. Isso é necessário para... Assim, a Universidade Livre do Teatro Vila Velha também foi criada muito nesse sentido, de fazer uma intervenção num beco sem saída que a gente já está. A gente está arrombando o fundo do beco para poder sair. Obrigada. Ficou bem de vermelho você, Laís. A gente recebeu hoje Laís Machado, ela que é atriz que está na peça A Bunda de Simone, e também conversamos com Márcio Meirelles, ele que é diretor teatral e que está com o espetáculo A Mulher como Campo de Batalha. Muito obrigado pela participação no Frequência Baiana, sucesso com os espetáculos e boa noite. Boa noite, obrigada. Boa noite, obrigado a vocês.